Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e quero dizer que me sinto alegre, feliz, privilegiado por poder vir aqui trazer um pouco mais da palavra de Deus para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, para a nossa edificação. Nesses encontros a respeito de como educar os filhos, hoje especificamente vamos falar sobre uma lição de vida muito importante que todo pai deve dar a seu filho. Eu vou iniciar lendo no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, a partir do Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4 em diante. Veja o que diz a palavra de Deus, porque tudo que nós precisamos saber está escrito aqui na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, no verso 4 em diante, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, por juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem e te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando o teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar
a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos os mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Lição aqui para o pai e para o filho. E aqui a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus deve ser de uma maneira ensinada pelos pais, que os filhos no futuro saibam a história de libertação dos pais. Então Jesus veio aqui à terra para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado. Os judeus saíram da escravidão do Egito. Nós, nos tempos atuais, se nos convertermos a Jesus, nós sairemos da escravidão do pecado. Teremos o nosso nome escrito no livro da vida para irmos para o céu quando partirmos daqui da terra. E os nossos filhos precisam entender o que Deus tem preparado para nós. Então, o ensino aos filhos deve se iniciar logo cedo, nos primeiros dias da sua vida. E um dos ensinos básicos que Deus tem e que acabará trazendo ao filho, ao coração do filho, o ardente desejo de também aprender a palavra e seguir a palavra, é o filho vendo o pai adorar a Deus. Primeiramente, vamos entender o que é adorar. Adorar é se voltar, é prestar culto. E a Bíblia diz que devemos adorar somente a Deus, somente a Ele prestar culto. Isso está escrito no livro de Lucas. No livro de Lucas, nós temos, no capítulo 4 de Lucas, e no verso 8, podemos ver claramente um texto que nos mostra onde e como Deus nos ensina que devemos fazer. Lucas 4:8 diz assim, observe: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. O que é cultuar a Deus? Levantar as mãos para o céu, dizer glória a Deus, dizer aleluia, bendizer o nome do Senhor, enfim, se voltar, derramar-se para o Senhor, entregar a vida ao Senhor. Isso é adorar a Deus. Tantas vezes nós vimos em nossa família ou em outras famílias uma criança, quando ela está cansada, exausta, ela vem e sobe no colo e ali se derrama e se entrega ao pai, se entrega à mãe. Até no caso da mãe, ali já vem, quer amamentar, se derrama no pai e na mãe. Então o filho precisa ver o pai e a mãe se derramar no Senhor. E o que é derramar-se no Senhor? É adorar a Deus. Existem muitas formas de adorar a Deus. Uma delas é lendo a palavra de Deus. Quando você está lendo a palavra de Deus, você está lendo aquilo para conhecer a Deus. Quem lê a palavra de Deus está conhecendo a Deus. Não está conhecendo a história do nosso país, nem a história da nossa família, está conhecendo a Deus, os ensinos de Deus. E se nós lemos com alegria, com desejo imenso no coração, com o ardente desejo de aprender para obedecer,
aí você está adorando a Deus. Outra forma de adorar a Deus é ouvindo a palavra. Você que está ouvindo agora, você prestando atenção, desejando conhecer para obedecer, não para questionar, nem para criticar, mas se você está querendo ouvir para obedecer, para aprender, para ter em sua vida uma vida segundo a vontade de Deus, então isso é outra maneira de adorar a Deus. Então devemos ler a palavra de Deus, devemos ouvir a palavra de Deus. Outra maneira, uma terceira maneira de adorar a Deus é meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Dia e noite devemos meditar. Então, quando estamos meditando na palavra de Deus, ali nós estamos conhecendo a Deus. A palavra diz assim, a palavra diz, somente a Ele adorarás. Quer dizer, então eu não posso adorar a outro, nem a outro Deus, nem a outra pessoa, mas somente ao Deus verdadeiro. E ali, na medida em que você vai meditando, sabe o que acontece com você? Deus faz milagres em você. Como? À medida que você vai meditando na palavra, Deus vai no teu coração, na tua mente, inscrevendo, imprimindo a palavra para você aprender. E mais, Ele vai revelando, vai vindo a você o entendimento, o discernimento, a luz da compreensão para você entender Deus profundamente. Então, conhecer a Deus é por aí. Não tem outro caminho. Quarta forma de adorar a Deus: memorizar a palavra. Então, a gente deve ler, deve ouvir, mas deve memorizar. A Bíblia diz que devemos amar a Deus, sim. Em Deuteronômio capítulo 6, no verso 4, diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Pronto, já decorei esse. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, esse também eu decorei. Mas você não precisa decorar a Bíblia toda, né? Porque nossa mente nem sempre tem condições para isso, mas você vai, e à medida que você vai meditando na palavra, aqueles trechos vão ficando internalizados, inscritos em seu coração, impresso em sua mente. E aí você vai podendo ensinar a seu filho. E a Bíblia diz, né, lá em Deuteronômio, que Deus inscreve a sua palavra no nosso coração. Esta palavra estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Então devemos ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, memorizar a palavra. Quinta maneira de adorar a Deus: colocar a palavra de Deus em prática. Quando um filho vê um pai ou uma mãe tomando uma decisão de não consumir isto porque não agrada a Deus, ou de não ir para um determinado lugar porque não agrada a Deus, ou não ouvindo, desligando o rádio, o CD que tem uma determinada música porque aquilo entristece a Deus, ou desligando a televisão porque aquele programa não agrada a Deus. Quando o filho vê o pai fazendo isso, ele começa a perceber que nem tudo neste mundo é bom. E ele começará certamente a perguntar ao pai: pai, isso Deus se agrada? E Deus se agrada. O que tem acontecido é que os pais têm feito uma coisa diferente, errada, e acaba trazendo problema. Em vez de explicar para o filho que Deus se entristece com aquilo, assim como ele se entristece quando pede uma coisa e o pai não dá, ou quando quer alguma coisa e não tem condições, fica triste, ou quando alguém fala para ele coisas horríveis, ele fica triste. Os pais fazem errado. Diz: não faça isso não, que Deus castiga.
Tudo é Deus castiga. E aí vai criando na mente da criança um medo de Deus. E vai construindo na mente da criança, Deus, em vez de um Deus de amor, um Deus que ama, vai construindo um monstro, um Deus monstro, um Deus que castiga, um Deus que disciplina e assim por diante. Então o pai precisa apresentar esse Deus para o filho com a sua vida. Quando ele vive a palavra de Deus, o filho vai ver e vai chegar à conclusão que ele também vai querer aquilo porque o pai quer, e ele sabe que os mais velhos sempre têm mais conhecimentos e acaba, né, acreditando que aquilo é verdade. Sexta maneira de adorar a Deus, dando os dízimos. Dízimos não são recursos, não é dinheiro que você dá ao pastor, nem você dá a Deus. Não, dízimo não se dá a Deus. Deus é o dono do ouro e da prata, não precisa do meu dinheiro nem do teu. Dízimo se entrega ao ministro de Deus, ao homem de Deus, à mulher de Deus, para que a obra de Deus dê continuidade, para que a casa de oração, o templo, a congregação, seja mantida, inclusive o salário redobrado e suficiente daqueles que ministram, daqueles que trabalham. O dízimo é para isto, não é para Deus, não é para ninguém, porque Deus, ele é dono de todas as coisas. Então, a sexta maneira de adorar a Deus, é através dos dízimos. Sétimo, ofertas. Dízimos são coisas que a pessoa devolve, né? O dízimo é algo que a pessoa devolve, né? Porque 10% da renda de uma pessoa não é dela, né? É do reino de Deus. Então ela tem que devolver, entregando àquela pessoa credenciada por Deus para ministrar a palavra de Deus e os ensinos do Evangelho. As ofertas é diferente, é algo que você dá, além do dízimo, algo que você dá espontaneamente para a edificação, para ajudar. Então, dízimos e ofertas devem ser dados na igreja. Por quê? Porque ali tem os irmãos que sabem a necessidade da comunidade, né? E aqueles dízimos e ofertas serão utilizados para fazer. Inclusive, construir igrejas. Igrejas simples, mas também igrejas bonitas, né? Deus é um Deus de ordem e decência. Não tem que ser igreja feia, quebrada, não. A igreja tem que ser bonita, bem arrumada. O ministrante, os objetos da igreja têm que ser bonitos, têm que ser bons, de primeira qualidade. Se há alguma coisa, se há alguém que merece a gente dar o que é melhor, é o reino de Deus, é a obra de Deus. Então, é para lá. Sétima maneira de adorar a Deus, oitava, perdão, através do batismo. O batismo é bíblico, nós sabemos que até Jesus se batizou, o batismo é bíblico, mas o batismo deve ser feito como uma solenidade comemorativa, vamos dizer assim, uma festa por causa da conversão. Não é aquele batismo que faz na criancinha quando é pequena, quando não sabe nada, né, as pessoas fazendo algo por ela ou em nome delas, sem autorização delas. Tem que ser quando a pessoa toma consciência e conhece a palavra de Deus. Nona maneira de adorar a Deus, através da ceia. Jesus diz que nós devemos tomar a ceia até que ele venha. Ele vai voltar e até que ele venha, nós devemos tomar sempre a ceia. Outra maneira de adorar a Deus é pregar a palavra, ensinar. Ensinar. E aí o pai e a mãe devem ensinar a palavra em casa, né? Aos filhos, à esposa, ao esposo, né? Aprendendo todos os dias. Nós temos tantas coisas aqui para aprender e todos os dias devemos ensinar uns aos outros, né? E outra maneira de adorar a Deus é louvando a Deus, adorar a Deus pelo louvor, cantando, tocando, até dançando, né? A expressão de alegria através da música divinamente inspirada. E aqui
eu quero deixar um conselho para você, pai, você, mãe. Você imagina uma coisa importante. Quando um filho ou uma filha vê o pai ou a mãe, principalmente o pai, cantar um louvor a Deus, e naquele louvor o filho vê o pai se derramar em Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, aquele filho vai conhecer de perto esse Deus, e ele vai querer fazer isso também. Quando o filho vê um pai se ajoelhar em casa, na sua cama, por exemplo, antes de dormir, se ajoelhar ao lado da cama, adorar a Deus, agradecer a Deus, orar pela esposa, orar para que a vida sexual deles seja em obediência a Deus, orar para que os filhos naquela noite sejam ministrados pelo Espírito Santo e que no dia seguinte aquela família tenha uma nova história. Agradecer a Deus pela provisão, pelo suprimento, pelos livramentos que Deus deu durante o dia todo. Agradecer a Deus pelo que vai fazer no dia seguinte. Enfim, gratidão a Deus. Se derramar em Deus com os joelhinhos no chão. Esse filho, ele vai entender que existe um Deus a quem ele deve adorar. Se um filho vê um pai na igreja prestando atenção na palavra, ele vai olhar para o rosto do pai e vai ficar olhando, conferindo o pregador falando e ele olhando para o pai. E quando ele vê o pai ali prestando atenção, se esforçando e dando glória a Deus e dizendo aleluia, aquele filho vai ver que aquele pai está se comunicando com alguém que, apesar de ser invisível, mas esse alguém com quem aquele pai está se comunicando é alguém que injeta no pai a alegria de viver. Oh, glória a Deus! Quando um filho vê um pai ali na hora do louvor, da ministração, aquele ministrante, aquele levita, aquela música tocar o coração do pai, e aquele pai se derramar em lágrimas e dar glória a Deus, e ver o pai com o coração contristado, aquele filho vai saber que esse Deus é tão bom, mas tão bom, que o pai se derrama nele em lágrimas. Tão triste ver alguns pais dizerem: eu comprei a melhor roupa para meu filho, eu dei o que era melhor a ele, botei na melhor escola. Mas, meu amado, se você não ensinou a palavra de Deus, não fez o melhor para o seu filho. O seu filho precisa conhecer esse Deus que te criou, pai. Esse Deus que te usou para gerar aquele filho. Esse filho precisa conhecer e aprender a adorar esse Deus em espírito e em verdade. Quando um pai adora a Deus, o inferno se estremece e recua daquela família. A droga não entra naquela casa. A promiscuidade sexual não entra naquela casa. Deus mantém uma guarda redobrada de anjos naquela família para que tudo nela seja para a honra e glória do Senhor. E até se chegar a droga ou qualquer espécie de coisa ruim, será para a honra e a glória do Senhor. Deus não se alegra na morte. Deus não se alegra na tristeza dos seres humanos. Ele mandou Jesus para que o nosso gozo e a nossa alegria seja completa. Ele quer nos ver em gozo completo, em alegria completa. Mas é preciso que nós amemos a este Deus maravilhoso. E como é que devemos adorar a Deus? Dentro de nós o que deve acontecer? Está escrito aqui, em João 4:24, você vai ver, dizendo o seguinte, vamos ler a partir do 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito
e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No livro de Efésios capítulo... vamos ver em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, no verso 16, está escrito o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E no verso 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito aqui, a que se trata, é o Espírito Santo. E o que é andar no Espírito? É andar movido pelo Espírito de Deus. Andar movido pelo Espírito de Deus só é possível para quem é convertido. Por quê? Porque quando uma pessoa se converte a Jesus, Deus manda o Espírito Santo para habitar nela. E aquela pessoa passará a ser guiada pelo Espírito Santo. Em Filipenses 3,3 diz assim: porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Adorar no Espírito, de verdade. Você sabe, eu creio que a maioria das famílias tem uma Bíblia lá, mas ninguém lê. Por quê? Porque a carne não deixa. Nossa carne, ela luta contra Deus. Então, para você seguir a Deus, o primeiro passo é você se converter a Jesus. Porque você só conseguirá vencer a carne, essa força que não deixa você ler a palavra de Deus, essa força que impede você ir para a igreja, essa força que faz você não gostar de ouvir a palavra de Deus. Isto é a carne humana que não presta e que luta contra Deus. Mas Jesus, ele mortifica essa carne. Ele doma essa carne para que você se liberte, seja livre, deixe de ser escravo dela, da carne, e passe a ter liberdade. Porque a Bíblia diz que aquele a quem Jesus libertar, verdadeiramente será livre. E que Deus nos deu o espírito de liberdade e não de servidão. Então, o ensino para os filhos deve iniciar pela vida dos pais. Como? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra, memorizando a palavra, vivendo a palavra, dando o dízimo, dando a oferta, sendo batizado, tomando a ceia, né, pregando a palavra para a família, louvando a Deus através do louvor, através do hino. O hino toca profundamente os corações, porque é uma expressão, principalmente o hino, aquele hino que é a palavra cantada, né? Nós temos muitos louvores bons, existem alguns louvores que não são ungidos, nós sabemos disso, mas existe aquele louvor ungido, aquele louvor divinamente revelado, e ali você, ouvindo, você irá edificar a vida do seu filho. Deixo como conselho para você, pai, você, mãe. Nós temos, há 10 anos, eu venho trabalhando diuturnamente com o ensino da palavra de Deus para as famílias. E já temos vários cursos, vários livros escritos, vários materiais, né? Quero recomendar a você que leia esses materiais. Nós temos o site www.tvdafamilia.com. Nele, através dele, você tem acesso às informações dos diversos materiais. E quero dizer que Deus quer ver a tua criança, o teu filho, mesmo que ele não tenha sido criado de pequenininho, mas agora você pode aprender a palavra e compartilhar com ele, e ele vê no teu rosto a glória de Deus. Eu abençoo cada um que nos ouve e voltaremos no próximo encontro para continuar falando sobre como os pais devem ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, a você por ter tido essa perseverança, né, de ouvir essa mensagem, e eu abençoo a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus.
por isto.